Oi? É um shot fortíssimo. É calculado por peso, né? Então você tem uma fórmula que você calcula. Qual é o... Não vai ser o volume de um shot, mas... Não é tão... Não é... A titulação que eu falo é da bebida, né? Por exemplo, você vai não pegar a cerveja, porque senão o volume é muito alto, né? Então, assim, na verdade, a titulação da porcentagem porcentagem de álcool por ml, isso. Por favor. Primeiro, eu queria entender, ele fica bêbado, então, numa situação dessa? Tá, vamos lá. Independente se for o álcool venoso ou o álcool oral, ele vai ficar com alterações do etanol. Por isso que ele faz isso no ambiente controlado. Ótimo. E minha outra pergunta que eu tinha antes é com relação, se há uma suspeita de intoxicação por metanol, existem outras possibilidades. Quais outras substâncias poderiam ser intoxicantes? Se estão sendo investigadas outras possibilidades também, ou somente o metanol? Como ele usou, a gente está falando de um contexto que ele traz para a gente clinicamente que fez uso de bebida alcoólica. A gente está falando de intoxicação por bebida alcoólica. O tratamento da bebida convencional, a gente faria hidratação, medicações sintomáticas, mas a gente tem que pensar no que pode trazer dano para o paciente. E nesse contexto é a suspeita do metanol. Então a gente faz o tratamento guiado conforme essa suspeita clínica forte, que é o caso, para evitar dano, sequela, por não realizar esse tratamento. E aí, só para tirar a tua dúvida, que eu acho que eu entendi a tua pergunta, o Gustavo não tinha clínica de uso de outras drogas, tá? Não tinha. Então, foi álcool. Ah, foi cocaína? Não. Foi LSD? Não. Foi êxtase? Não. Ele não tinha clínica disso, tá? A clínica dele era de uso de metanol, por isso que a gente pensou nisso, tá? Só para deixar isso claro. Não, a minha pergunta era se realmente eu não conheço os nomes metanol é um nome novo para mim. Se existe outra coisa que criminalmente poderiam colocar numa bebida que causaria essa situação, esses sintomas. Por exemplo, vamos supor que o exame dê negativo e não seja um falso negativo, mas ele teve uma intoxicação, isso está claro. O que mais poderia ter causado essa intoxicação? Aí eu acho que é o que a Polícia Civil ela está investigando com os frascos que foram entregues, o que eles estão investigando em São Paulo. A gente vai saber isso depois dessa investigação. Gente, olha só, as duas últimas perguntas. Tem alguma quantidade, existe alguma dose de metanol que não traga esse tipo de sintoma? Ou qualquer dose é perigosa? Qualquer dose pode gerar sintomas. Você vai querer fazer sua última pergunta? Eu quero só esclarecer essa questão do etanol ingerido via oral. Tá, o Vocês Gustavo. não fizeram endovenoso porque ele não está em coma ou porque a rede não possui, uma vez que o governo federal está adquirindo agora esses 5 mil tratamentos? A gente possui, tá? Mas a gente as possui, isso, a gente possui ampola. Só que o protocolo justamente por não ser uma quantidade em que o hospital tem, mas não é uma quantidade que você consegue usar para todo mundo. E o efeito é o mesmo, a gente normalmente exige um protocolo muito bem estabelecido para racionalização de recursos. Então, o primeiro protocolo se o paciente tem condições de fazer ingesta oral, ele vai fazer a ingesta oral. Se ele não tem condições, aí sim, nesses casos, a gente vai utilizar o endovenoso. Porque a ação dos dois é o mesmo, a eficácia é a mesma, o efeito colateral é o mesmo. Então, os dois deixam o paciente alcoolizado? Sim, porque é o etanol, a diferença é a forma de administração. Por isso que a gente normalmente faz escalonamento do uso desses medicamentos. Tá? E aí a dose é todo dia que ele precisa tomar o etanol? É uma dose de ataque por peso e depois, se o paciente não melhorar a acidez do sangue, tem uma dose de manutenção. O Gustavo, a gente já respondeu isso ontem e vou responder de novo. O Gustavo tomou 180 ml de álcool aqui dentro do hospital. A gente calculou, dividiu isso em 1 hora, diluiu num suco de morango e foi tomando, acompanhando com copos. Então, assim, isso que foi realizado para ele. E aí vai se tateando tanto pela resposta clínica e pelo exame, principalmente aquela questão da acidose, que é algo importante que a gente faz. E à medida que ele vai melhorando, você vai não tá aqui a garrafa, velho. Não é fica isso. aqui do lado. Não é isso. Não é isso. Ok, gente, obrigada. Podemos só